Olá, boa noite. Boa noite, Paola. Boa noite, Mia, Luci. Vamos dar um tempinho pro pessoal ir entrando, tá bom? Oi, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Gerson, Eli. Obrigada pela presença, Gerson. Sueli, seja bem-vinda, Sueli, nossa tutora. Oi, Tati, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Luci. Dar um tempinho, o pessoal vai entrando. Logo começaremos, ok? Deise, boa noite. Renan, Jéssica. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carolina. Tudo bem? Pessoal da gestão comercial, do aluno Gerson, pedagogia da Sueli, tutora Sueli, tutor Gerson aqui com a gente. Obrigada pela presença. Érica, boa noite, Érica. Alguns minutinhos começaremos, ok, pessoal? Alexandre, boa noite, Alexandre. Boa noite, Solange, nossa coordenadora. Jason, boa noite, pessoal. Pessoal da engenharia, que legal. Mia, Jéssica Soares, boa noite. Essa aula temática, ela valerá horas para atividade complementar, tá bom? Então marquem presença aqui, coloquem o nome, o RA, o curso, né? E o polo de origem de vocês, tá bom? Isso é importante, muito importante. Já vamos dar início então. O pessoal vai entrando. De vez em quando eu vou lembrando, tá bom? É necessário colocar a identificação de vocês aqui. A nossa equipe administrativa tá anotando tudo, tá bom? E vocês terão então presença garantida. Ana Paula, boa noite, Ana Paula. Bárbara, boa noite. Da enfermagem, pessoal da saúde. Em áudio, tá tudo ok? Coloquem aí um joinha ou então, sei lá, um número 10, alguma coisa pra gente saber se tá tudo ok. Obrigada, Solange. Um abraço, querida. Muito. Às vezes dá uma travadinha, mas é coisa rápida, já volta, né? Vamos lá, então. Nome, lembrando, nome, RA e o polo de origem, tá? E o curso também é importante para nossa equipe anotar, ok? Gostaria de agradecer a presença de todos os alunos, né, de todos os polos, de todos os cursos. Obrigada pela presença. O tema de hoje é bastante importante e ele cabe a qualquer curso. A equipe administrativa que nós temos aqui, que nos apoia, que nos dá todo o suporte, ao Igor, obrigada pela colaboração de vocês. Agradecer também o nosso corpo diretivo, Solange, Márcio e Ian. A Solange é a nossa coordenadora pedagógica, o Márcio, o professor Márcio é nosso coordenador, mantenedor do polo, e temos também o Ian. Obrigada pela presença, pela colaboração de vocês. Agradecer também a Solange, a Sueli e ao Gerson, que são meus colegas tutores aqui. Obrigada pela presença, pela colaboração de vocês em tudo. E não posso deixar de agradecer o nosso colaborador de marketing, o Cláudio. Obrigada, viu, Cláudio, por todo o apoio de sempre. Pessoal, hoje acabou, tá fresquinho, às 18 horas, foi a transmissão de uma entrevista que o nosso mantenedor, o professor Márcio, deu para a Unip, né? Então eu gostaria que vocês, quem não viu, é imperdível, vejam, assistam, porque vai ficar gravada tanto no LinkedIn quanto no YouTube, né, nos canais oficiais da Unip. Então assistam, tá bom? E deem um like lá, deem um like aqui também. Aproveito para convidá-los a participar, né, das nossas redes sociais, porque o Polo, ele mantém informações fresquinhas todos os dias ali, e é muito benéfico aos alunos, tá bom? Então sigam nossas redes, tá bom? Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Analice Fontes, eu sou tutora na Unip EAD Polo Santo André 3 Centro, tá bom? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou filha da casa.
Eu me graduei aqui na Unip como nutricionista, depois fiz uma pós fora da Unip por conta da minha especialização e depois voltei para a Unip para cursar uma pós magnífica que é MBA Docência do Ensino Superior. E eu convido a vocês a conhecerem esse curso, que as matrículas inclusive estão abertas, ok? É uma pós-graduação maravilhosa. Bom, então vamos lá, vamos ao que interessa, né? Qual é a definição de produções acadêmicas? Bom, são trabalhos de cunho científico que circulam no meio social das instituições, entre professores, alunos e pesquisadores. Essa é a definição para produções acadêmicas. Existem muitos tipos, né? Vários tipos de produções. Nós podemos mencionar fichamento, resenha, resumo, redação, TCC, PIN, monografia, artigo científico, pôster ou banner também é uma produção acadêmica, que nós fazemos apresentações, por exemplo, em congresso, onde é necessário um banner, né, com ilustração, para que a pessoa que esteja passando por ali entenda qual foi o seu trabalho científico. Ou seja, são vários, né, uma grande gama de trabalhos. Porém, vamos nos atentar aos trabalhos acadêmicos que o Polo Santo André 3, Centro, a Unip, no caso, requisita aos alunos. Né? Aqui na plataforma do AVA, lá na plataforma AVA, então vocês têm atividades complementares, que para isso vocês utilizam um resumo crítico. Vocês têm também os relatórios para fazerem, vocês têm o PIM, que é o Projeto Integrado Multidisciplinar, em alguns cursos, principalmente gestão, e tem o TCC, que são trabalhos de conclusão de curso. Esses trabalhos nós falaremos um pouquinho mais sobre cada um deles, ok? Bom, primeira coisa, eu sempre falo aos alunos o seguinte: vai começar um trabalho, seja ele qual for o trabalho, você vai primeiro pensar num planejamento para esse trabalho. Mesmo que seja uma simples redação, um resumo, é um trabalho. Então eu preciso me planejar para que saia a contento do professor que solicitou esse trabalho, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, tem o percurso do trabalho. Começo e fim. Qual é o percurso que eu preciso trilhar para alcançar o meu objetivo, né? Aí temos o cronograma. Quanto tempo eu tenho para executar esse trabalho? Então eu preciso ter um cronograma. É fundamental escrever um cronograma de quanto tempo eu tenho, quais as etapas que eu vou seguir desse trabalho. E o mais importante talvez, o objetivo, gente. Qual é o meu objetivo? Qual é a pergunta que eu quero responder com o meu trabalho? Então, eu preciso ter o percurso, o cronograma, a definição do tema, é óbvio, né? E o objetivo. Esse objetivo, ele precisa estar alinhado com o problema da pesquisa. Então, são etapas. Depois, falaremos um pouco mais adiante, eu vou escolher um dos trabalhos que eu julgo, assim, o mais completo. Mas agora vamos nos ater aos trabalhos que são exigidos na Unip EAD, tá bom? Então nós temos o resumo crítico. Resumo crítico vocês utilizam para elaborar então tudo que vocês assistiram, leram e viram para atividade complementar. Então é um texto de opinião. Geralmente um texto de opinião que avalia a obra estudada, seja um livro, um filme, um show, uma palestra, aquela atividade que vocês escolheram é o que vocês vão avaliar e começar a pensar nesse resumo. Ele deve oferecer, já no primeiro parágrafo do seu resumo, você deve dar um panorama geral para o leitor para que você o conquiste. Ele lendo já esse primeiro parágrafo, ele fala, nossa, que interessante esse resumo, eu vou ver até onde vai, né, esse desenvolvimento, aí ele chega na conclusão e pronto, você conquistou o seu leitor. Então esse é um intuito. Bom, ele pode ser também uma situação problema, porque ele precisa linkar com o curso que você estuda.
Então, a sua área de atuação. Suponhamos que você seja da saúde, ou da pedagogia, da educação, ou que você seja da gestão, ou enfim. Você vai linkar o assunto que você está resumindo, mas precisa ter coerência com o seu curso. Vou dar um exemplo, para ficar mais claro. Suponhamos que você tenha 2 palestras, 2 convites de palestra. Uma palestra, o tema é letramento e alfabetização. A outra palestra é imunização da Covid-19. Tá? Só que o meu curso é pedagogia. E agora? Qual que eu vou escolher para fazer a minha atividade complementar? Ou será que eu posso assistir as duas, que eu vou conseguir linkar? Vamos lá. Se eu escolhi letramento e alfabetização, teoricamente já é educação, ou seja, o link já é direto com pedagogia. Então tá fácil. Já no desenvolvimento ali do meu resumo, vou tecer o que eu tenho de teoria ali a respeito, né? Mas eu também gostaria de utilizar a palestra de imunização da Covid-19, mas eu não sei como linkar, deixa eu pensar. Bom, se o curso é pedagogia, imunização, mas imunização é saúde, mas dá para linkar. Esses profissionais que atuam na vacinação, o que eles precisam para atender bem, para o acolhimento? Eles precisam de capacitação continuada. E isso nada mais é do que educação. Pronto, consegui linkar imunização da Covid com pedagogia, com educação. Ok? Entenderam, né? É isso. Então eu posso utilizar desde que você consiga fazer um link. Por quê? Essas atividades, elas vão para correção. E os professores que as corrigem, eles são muito criteriosos a respeito desse link, dessa coerência. Se não tiver essa coerência, esse link, a sua atividade não será validada. Então é por esse motivo, ok? Bom, a estrutura de um resumo, como deve ser a estrutura? Eu preciso primeiro identificar o texto ou a obra que eu estou trabalhando, ou a palestra, né? Informações sobre o autor daquela obra ou o palestrante daquela, né, entrevista, palestra, os principais pontos dessa obra. Eu preciso deixar isso evidente para quem vai ler. É um resumo de ideias. Depois, os comentários ao final. Então, eu tenho a liberdade de deixar os comentários informativos ou críticos, né? No AVA, tem a instrução de que deve ser um resumo crítico. Vamos falar um pouquinho sobre o relatório. O relatório é um documento técnico que ele segue um roteiro. Tem o relatório para teórico, tem para o prático, tem para todos os gostos, porque o relatório é muito requisitado. Ele revela o andamento da pesquisa, ele revela o andamento do seu projeto, do seu estágio, qual é o passo a passo em que você está. Então essa é a necessidade de se fazer um relatório. Ele possui um perfil objetivo e descritivo. O relatório precisa de uma estrutura? Sem dúvida. Assim como todos os trabalhos. O relatório precisa de uma introdução com referencial teórico, com embasamento. Essa introdução diz tudo sobre o seu relatório. O assunto com coerência para que o leitor possa chegar nos resultados e discussão. Resultados e discussão, então, você vai explanar, seja uma experiência que você tenha feito, um trabalho de laboratório ou não, um outro projeto, mas você tem que colocar seus resultados e em seguida fazer a discussão disso. A discussão, geralmente, utilizamos autores do resultado da discussão e, ao final, as referências. Qual é o aluno que não tem dúvida com relação às referências, né? Mas falaremos mais adiante sobre isso. TCC. O TCC é um trabalho de conclusão de curso, um dos mais requisitados. Tem diversos formatos. Não necessariamente você escolhe um tema das bases teóricas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês.
Um arquiteto. Um arquiteto, ele pode fazer o TCC dele baseado num projeto arquitetônico que ele tenha feito. Um profissional da saúde, um estudante, ele pode fazer o TCC baseado em um caso clínico onde ele trabalha com paciente de determinada patologia. Pronto. Então é isso. É sempre um trabalho que, ao final, ele pode validar ou não o seu curso, né? Ele é passivo de uma banca examinadora. Ao final desse trabalho bastante minucioso, você terá então que passar por uma banca examinadora e essa banca vai avaliar o teor do o conteúdo, a formatação, as normas utilizadas, que já falaremos também sobre isso, tá bom? Projeto integrado multidisciplinar. Não vou me ater a esse trabalho, porque brilhantemente na semana passada nós tivemos uma aula com o professor tutor Gerson, que falou tudo sobre o PIN, tá? Mas eu vou dizer qual é o objetivo do PIN. O PIN, ele proporciona condições para que o aluno desenvolva conhecimentos teóricos baseados na integração multidisciplinar e faça aplicação dessa teoria na prática. Geralmente é solicitado aos cursos de tecnologia e gestão. No AVA tem os manuais para todos os trabalhos, inclusive o PIN, tá bom? Pessoal, quem está entrando agora, só um lembrete, tá? Então coloquem nome, RA, o polo de origem, a nossa equipe, Tabata e Igor, estão anotando, tá bom? Não esqueçam de deixar os dados aí para marcar presença. Vale horas complementares. Bom, se tratando de um trabalho, a construção de um trabalho, é como eu disse para vocês. Eu vou dar exemplo de um trabalho que eu julgo um dos trabalhos mais completos, porque ele tem um teor de convencimento. E, além disso, ele passa pela comissão ética, no caso, em se tratando de humanos e animais. Então, é um trabalho de bastante responsabilidade. Esse trabalho chama-se projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, vocês podem utilizar durante a graduação, um trabalho que antecede, por exemplo, iniciação científica. Porém, ele é mais utilizado para ingresso no mestrado e no doutorado. Claro que vocês não pararão na graduação. Sairão da graduação, passarão pelas pós que existem aqui no Polo, Santo André Telecentro, pós maravilhosas, tá bom? Mas já vamos pensar que a gente precisa saber construir um projeto de pesquisa. Então, ele tem um formato intermediário, ele vem antes do seu intuito, que no caso seria, vamos colocar um mestrado, um doutorado, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. A apresentação, ela precisa, é um projeto, mas ele é completo, precisa ter um tema já delimitado, ele já contém o problema da pesquisa, os objetivos que você pretende alcançar com essa pesquisa, a importância dessa pesquisa, e ele tem uma característica e uma estrutura. A introdução, o tema, a delimitação do tema, a justificativa, que é fundamental você justificar a importância desse trabalho, o problema de pesquisa, a hipótese, o objetivo geral, o específico ou específicos, a metodologia científica é fundamental, pessoal. Metodologia é o passo a passo de como você construiu o trabalho. O cronograma, como já dissemos, né, de pesquisa, as referências bibliográficas e tem também o termo de livre consentimento. Então é um trabalho extremamente completo. Porque a amostra que você escolher para trabalhar, suponhamos que você escolha um grupo de pessoas, eles terão que assinar esse termo de que eles estão consentindo que você faça esse trabalho com experiências vividas, né, e por aí vai. Levantamento do tema-problema. Então, é uma reflexão sobre o tema escolhido. Então, eu tenho que fazer um levantamento desse tema, desse problema a que eu me proponho a trabalhar. Definir qual é a pergunta que eu desejo responder com esse trabalho. Outra coisa, qual é a importância para a academia?
eu vou fazer um trabalho, mas eu quero que ele seja relevante, né? O levantamento bibliográfico de fundamental importância, o referencial teórico que norteia o seu trabalho. E correspondente também ao tema escolhido, claro, a pesquisa em bases de dados acadêmicas. O objetivo desse trabalho, qual é o alvo que você gostaria de atingir? Qual é o seu objetivo? Reflita sobre esse tema. Escolha uma linha de investigação. Para onde você quer ir? Qual é o seu norte? Utilizando verbos como analisar, compreender, conhecer, refletir, entender. Esses são verbos que te dá o caminho para a sua pesquisa. Agora, se você for trabalhar com execução de procedimento, você pode usar os termos demonstrar, organizar, verificar, implementar. Então, são verbos que auxiliam a direção do trabalho. Agora, metodologia é fundamental. Qual é o meu público? Qual é o público que eu vou trabalhar? Qual é o local onde essa amostra está inserida? É Brasil? É exterior? É uma escola? É um hospital? Onde é? Né? Os materiais que eu vou utilizar nessa pesquisa, fundamental. Qual é o método utilizado? Eu preciso definir. Então, a metodologia é fundamental. Descrever de maneira que eu possa ser reproduzido esse trabalho. Então, a pessoa que ler o seu projeto, ela vai conseguir facilmente reproduzir. Por quê? Porque você teve clareza quando escreveu. Então, é assim, fundamental a metodologia. E se tratando de metodologia, nós temos os tipos de estudo. Nós temos o transversal e o longitudinal. Transversal é quando eu tenho um pequeno período de tempo para trabalhar essa produção acadêmica. Então, é um espaço curto, eu preciso fazer um estudo, então, transversal. Mas, quando eu tenho um período grande, suponhamos que eu vá fazer uma observação numa determinada amostra na área da saúde e eu vou levar 2 anos para isso. Então, é um estudo de corte e ele é longitudinal. Tá bom? Essa é a diferença. Aí tem também o transversal quantitativo ou longitudinal e tem o qualitativo. Quando é quantitativo, o nome já diz, eu trabalho com números. Então eu busco o quê? Eu busco quantidade, eu busco saber a quantidade de algo que eu estou estudando. Quando é qualitativo, é mais natural que se trabalhe com entrevistas, porque ele é subjetivo e tem uma nuance não quantificável. Dependendo do trabalho que você faça, qualitativo, você faz uma entrevista. Aí, quando você for transcrever essa entrevista para o seu trabalho, você coloca a fala da pessoa na íntegra e entre aspas. Isso é qualitativo. Uma pena que o tempo é curto, né? Mas o assunto se estenderia por horas. Qual é a execução, então? Eu preciso executar. Eu já planejei tudo, eu já sei tudo, já escolhi meu método, agora eu tenho que executar. A execução desse trabalho, ele tem pré-textual, eu ocupo 10%, o textual eu ocupo 80% e o pós-textual também 10%. Ah, mas o que é isso? Então tá, 10% sendo pré-textuais, então nós temos capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, listas com siglas, figuras e gráficos, tabelas e quadros, temos o sumário, isso tudo que eu falei é pré-textual. Agora, os 80% desse trabalho inclui a introdução com justificativa, a metodologia, os resultados e, por último, as considerações finais. E ainda temos os restantes 10% que são pós-textuais. Aí nós podemos encaixar as referências utilizadas, todas elas, os apêndices, os anexos e o glossário. Então, essa é a estrutura da execução de um trabalho acadêmico. Resultados e discussão. Pessoal, eu diria a vocês que é a cereja do bolo. O resultado do trabalho é onde
você precisa colocar toda a sua energia para que depois você possa discutir os próprios resultados. Então, eles são apresentados por meio de texto, por meio de tabelas, de gráficos e sempre acrescidos da discussão, ou você pode construir de forma separada. Por exemplo, você elenca todos os resultados e depois você começa a falar sobre a discussão de cada resultado. Ou vai levando junto, né? À medida que você expôs uma tabela, você já comenta, já faz a discussão. E por aí vai. A discussão nada mais é do que você trazer autores, referenciar autores que fizeram trabalhos parecidos com o seu. De repente com uma amostra parecida, que tenha conseguido resultado semelhante ou não. Isso é a discussão. Será que foi a contento, segundo tal autor, mas sempre referenciar todos eles. Ao final, então, da discussão, ressaltar que se o objetivo foi realmente alcançado ou não, porque às vezes não é o objetivo do trabalho, mas isso é importante ressaltar na discussão. As considerações finais. O nome já diz considerações, então é do próprio autor. Se eu escrevi o trabalho, as considerações finais são minhas. Eu não devo mencionar nenhum autor, porque eu preciso demonstrar ao meu leitor qual foi o intuito desse trabalho, se foi satisfatório ou não. Então é um fechamento do trabalho. Você pode, nas considerações finais, voltar algumas falas, objetivos, para relembrar o leitor. Mas o intuito é de um fechamento. Apresente também as limitações que o trabalho teve. Porque nem todo trabalho nós temos 100% de satisfação na coleta de dados, por exemplo. Né? No percorrer daí do trabalho, acontecem incidentes, às vezes, que muda o percurso do nosso trabalho, tá bom? Então, ressaltando sempre, inclusive, qual é a contribuição para a academia que o nosso trabalho teve. Então, considerações finais é isso. É a nossa opinião com relação ao nosso próprio trabalho. E nunca que você apresenta um problema, que geralmente o trabalho é um problema, né? Um problema a ser resolvido, ao final das considerações finais, você deve apresentar sugestões, se não resolução, né? Sugestões, para que as pessoas que virem depois de você fazendo o mesmo trabalho, a mesma linha de pensamento, tenham também sucesso no trabalho e aquele problema de repente seja resolvido. Agora, gente, nós vamos falar sobre formatação. Infelizmente, o nosso tempo não é hábil para que a gente entre com detalhes em cada processo de formatação. Eu sugiro, inclusive, aos alunos mais interessados em produções acadêmicas, a carreira acadêmica, que é o mestrado e o doutorado, façam um curso à parte sobre formatação, sobre produções acadêmicas, porque é um trabalho minucioso. E é importante que vocês entreguem sempre um trabalho a contento. Então, eu sugiro que façam. Quem tem interesse na carreira acadêmica, que façam um curso. Não é nada muito demorado, mas é necessário. Bom, o que é uma formatação? É uma adequação dentro das normas. Nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que dita as regras. Ela dita regras para que tudo saia de uma forma padronizada. Qual é o objetivo, então? Manter um padrão para que o trabalho seja lido e reconhecido em qualquer parte do mundo. Eu posso, com a formatação via ABNT, eu escrevo aqui no Brasil um trabalho e a estética desse trabalho vai ser reconhecida a nível mundo. É para isso que serve a formatação. Ele facilita também o avanço científico. De repente nós tivemos aqui um êxito no Brasil e esse trabalho ele saiu para fora do Brasil e acabou contribuindo lá fora e vice-versa, né, pessoal? Que nós utilizamos muitos trabalhos de fora também. Inclusive as bases de pesquisa que temos, né, é bastante rico
de trabalho fora do Brasil. E promove sempre o quê? O compartilhamento de resultados, que nada mais é do que a obtenção desse compartilhamento, né, por meio de pesquisas já realizadas ou não. A formatação ABNT. Pessoal, como eu disse, são normas. Então, para trabalhos acadêmicos, existe especificamente a NBR 14.724. Outro exemplo, para citações, 6023 é a NBR. Para sumário, só sobre sumário, nós temos a NBR 6027. Então, as normas, elas estão dentro do AVA, tem o manual da ABNT, tem o site também, falaremos adiante. Atualização das normas. Cuidado! Toda vez que nós fazemos uma pesquisa, nós temos que observar se aquele assunto que nós estamos pesquisando, ele não foi atualizado. Hoje tem muita atualização acontecendo. Por exemplo, na ABNT, agora dia 19 de maio de 2021, acabou de sair do forno, a NBR 6028, que trata de resumo, de resenha, ela foi alterada. Então são detalhezinhos que, por conta de você não observar essa atualização, o seu trabalho pode ser reprovado. Então, cuidado com as atualizações. Referências à ABNT. Eu deparo muito com os trabalhos dos alunos e vejo a dificuldade que os alunos têm em construir uma referência. Eles pegam um livro, olha para o livro e consegue ver o título, o nome do autor. E não consegue transferir isso para o papel, ou seja, construir uma referência. O copia e cola da internet é fácil, se a referência já está montada, mas quando não está montada é complicado realmente. Só para vocês terem uma ideia, com experiência, quando você bate o olho numa referência, se o título tiver em negrito, por exemplo, eu já sei que é um livro. Se o negrito estiver no nome da revista, eu já vou identificar que é um artigo, trata-se de um artigo que foi publicado em revista. Então é isso, é para isso que servem as referências e se aprofundar cada vez mais, né, nesse aprendizado. É muito rico esse campo de estudo. Autores, quando nós vamos fazer referência a autores nas referências, o que acontece? Quando é um autor, a gente utiliza o sobrenome, o restante do nome dele vai abreviado, depois as outras especificações. Quando são 2 ou 3 autores, então eu consigo ainda, até 3 autores, eu consigo citar os 3 na mesma referência. De 4 ou mais, acima de 4 autores, nós utilizamos o termo etial, que quer dizer colaboradores, tá bom? É difícil construir uma referência sem uma instrução? Eu diria que sim, porque precisa de todos os caminhos para que a pessoa que ler aquela referência encontre aquela obra. Então precisa da cidade, precisa da página do livro, precisa do volume, precisa do ano em que foi tudo. Então é minucioso, é um trabalho minucioso. Outra coisa que nós poderíamos falar com mais tempo, mas não é o caso porque não temos tempo, são sobre citações, pessoal. Nós temos a citação direta e nós temos a indireta. Tem uma diferença entre as duas, né? Então não temos tempo para falar sobre elas, mas é um artifício que nós utilizamos na construção do nosso trabalho e é muito importante saber a diferença entre elas. A citação direta, ela vai dentro do parágrafo, né, e até 3 linhas. Então, você pode utilizar uma citação dentro do parágrafo, até 3 linhas e entre aspas. A indireta não deve ser copiado o trecho. Nós usamos parafrasear, ou seja, reescrever com as nossas palavras, tá bom? De uma maneira sucinta é o que temos a dizer sobre citação. Então temos a direta, a indireta, depois tem a de recuo também, mas não temos tempo hábil para tudo isso.
Eu gostaria muito de falar com vocês a diferença entre tabela, quadro e gráfico. A tabela é onde eu apresento os meus resultados. Ela tem uma característica de laterais abertas. O quadro é fechado, a tabela é aberta na lateral. E ela é utilizada para apresentar dados quantitativos. Então necessita sempre todos os seus as suas tabelas, quadros e gráficos precisa de um título completo. Esse título, o leitor, ele precisa identificar ali onde você fez a pesquisa, precisa identificar a cidade, né, o local da pesquisa, o ano da pesquisa e o que é que tem dentro daquele quadro. Claro que depois, visualmente, a pessoa vai entender o quadro, a tabela, o gráfico, tá? Mas então a característica principal da tabela são as laterais abertas. Já o quadro, ele é fechado e ele apresenta também dados, só que dados qualitativos. Então é um quadro fechado. E já os gráficos, né? Os gráficos, eles exibem números e porcentagem. É mais para demonstrar padrões, tendência, comparação. Ele é qualitativo e quantitativo e ele determina também o espaço de tempo. De repente você precisa de um gráfico para demonstrar a evolução de algo no seu trabalho. Então é uma boa você utilizar o gráfico. Algumas bases de dados que eu gostaria de passar para vocês. A principal, que concerne a nós, é a Biblioteca Virtual da Unip. Gente, é um acervo riquíssimo, onde vocês podem pesquisar livremente. Temos também a Cielo, temos Google Acadêmico, nós temos PubMed, temos a CAPES também. São plataformas confiáveis, onde o aluno pode entrar, fazer sua pesquisa e depois, claro, referenciar os autores. Agora eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o site da Wikipedia, por exemplo. Por quê? Tem licença livre, tem caráter colaborativo, é um sítio eletrônico onde pode ser editado. Então eu não posso confiar que os dados que constam na Wikipedia são reais, são dados realmente, são dados não fictícios ou... Então assim, pessoas, Wikipedia é melhor só para leitura, entretenimento, mas pesquisa mesmo científica nas bases confiáveis, tá bom? Guias de normalização. Nós temos a revista da Unip, que é maravilhosa, vocês podem se guiar por ela. O AVA tem os manuais também. Nós temos o Guia Tese da USP, que é muito bom para pesquisas também. E a ABNT, tá bom? E eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão sobre a necessidade de toda vez que você se deparar com um trabalho à sua frente, a primeira coisa que você precisa fazer é ler. Há 2 semanas atrás, a nossa tutora Sueli trouxe um assunto muito interessante, que também é do interesse de todos nós, que é a leitura. Então, eu diria até que a releitura é mais importante que a própria leitura. Assim como disse a professora Sueli, a leitura abre o conhecimento, né? A leitura nos dá o norte. Então, como que eu vou fazer um trabalho sobre determinado assunto se eu não leio a respeito? Eu preciso ler a respeito, tá bom? E nós vivemos a incansável busca pelo conhecimento, mesmo porque nada é tão estático que não possa ser mudado. E digo mais, o sábio, ele prima por atualização o tempo todo. Pessoal, nós temos uns minutinhos, eu preparei esse material com muito carinho para vocês e gostaria que vocês se expressassem, se vocês têm alguma pergunta. Eu vou deixar uns minutinhos aqui porque nós temos depois que encerrar, porque tem o tempo aqui no Instagram, tá bom? Então fiquem à vontade caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Obrigada, professor Márcio. Parabéns pela entrevista, professor.
Maravilhosa, como sempre. Samantha, são informações. Pessoal, tem uma coisa assim que sempre os alunos perguntam. Poxa, mas nós podíamos ter uma disciplina bem específica a respeito de formatação, né? Infelizmente, o tempo não é hábil, né? São alguns anos de graduação com muito conteúdo. É dado sim, mas de uma forma um pouco mais rápida. E por isso que eu sugiro, quem tem interesse em se aprofundar no assunto, faça um curso, viu, Samantha? É bem legal mesmo. Obrigada, Daisy. Obrigada, pessoal. Sim. Rosimeire, obrigada. Eu digo sempre que a graduação nos dá toda a bagagem possível para seguirmos depois. Porém, nós temos sempre que buscar capacitação continuada para o resto da vida, né, pessoal? Isso. A live ficará no Instagram, no YouTube, Facebook. No Instagram. Ficará gravada. Assistam. Lotus Instituto pergunta no TCC quantas citações de outros trabalhos científicos. Não tem um limite de citação, porque depende muito do conteúdo que você está abrangendo. Então depende. Eu que agradeço, Brizola. Imagina, eu que agradeço. Sempre uma troca de experiência. Nós, professores, aprendemos muito com vocês. Obrigada, pessoal. Eternos aprendizes. Plágio. Plágio. Sim, o plágio é crime, né, pessoal? Então, existem programas que identificam o plágio. Não tem como o aluno achar que vai fazer a cópia de algum lugar e vai colocar no trabalho e não vai ser pego. Vai ser pego, sim. Então, não plagieiam, tá? Trabalhem com a capacidade de vocês. O professor, quando corrige o trabalho, ele consegue identificar até que ponto o aluno conseguiu, e isso é muito importante numa correção de trabalho. Nós damos muito valor a isso, ao esforço do aluno. O plágio não leva a nada. O plágio é um copia e cola desnecessário que para a sua vida não vai agregar em nada. Extremamente perigoso, pessoal. O plágio, ele é passivo de processo. Então, cuidado, toda vez, assim como disse aqui, ó, a professora Sueli, a nossa tutora. Então, toda vez que vocês pensarem nessa possibilidade, esqueçam, tá bom? Plágio não, plágio nunca. É passivo de processo, sim. Sim, um assunto muito extenso, produções acadêmicas. Por isso eu gostaria que quem tiver interesse continue nessa jornada aí. Eu sou fã. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Produções acadêmicas. Obrigada, Sandra Menali, obrigada. Da enfermagem, Lotus. Obrigada, professor Márcio. Às vezes o nome a gente não consegue identificar, né? Obrigada, viu, Sandra? 5 citações, sim. Isso, o orientador, é para isso que tem um orientador do TCC, porque também às vezes a instituição, ela pode mudar algumas regras do trabalho em si, tá bom? Nós não podemos generalizar, mas existe sim uma regra. Isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Daqui a pouquinho estaremos encerrando, tá bom? Parabéns aí aos guerreiros que estão fazendo o TCC, o PIN também, um trabalho bastante minucioso. Muito bom. O professor Gerson, semana passada, ilustrou muito bem o PIN aos gestores aqui de plantão.
Muito bom. Obrigada, Lotus. Obrigada. Obrigada, Renato. Um prazer tê-los aqui. Compartilhar sempre, né? Obrigada. Lembrando sempre, pessoal, que no AVA tem todos os manuais, tá? Aproveitem, riquíssimo o conteúdo do AVA. Obrigada, Gerson, nosso professor Gerson. Obrigada pela presença, pela colaboração de sempre. Deixa eu ver quem é que está perguntando aqui. A Janaína pergunta se o TCC só pode ser iniciado quando a matéria estiver disponível. Na verdade, se você tem em mente um tema, você já pode ir começando a fazer leituras, tá bom, Janaína? Já vai fazendo a estrutura do seu trabalho. Quando chegar o momento e o seu professor autorizar o início, você já tem aí um bom caminho andado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Brote, obrigada. Samantha, é o nosso site, né, do Polo. Entre em contato com o Polo, faça a sua inscrição. Tem uns alunos aqui de fora que não é do Polo. Obrigada pela presença também. Obrigada, Fabi. Pessoal, não esqueçam de deixar o nome, RA e Polo, tá bom? Adriana dizendo que teve dificuldades com o PIN. É isso mesmo, Adriana. O tutor Gerson, nosso professor, deu uma excelente aula semana passada, que tá gravada, aproveita, tá bom? Rever se você já viu a aula, mas é muito rica a aula dele, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Isso, vai melhorando a cada dia mais. Muito bom. Lotus pergunta se no curso de Educação Física vai ter TCC. É específico do curso. Então, o AVA já vai te dizer, né? Ou então você entra em contato no 0800 com a nossa equipe aí colaborativa, Tabata e Igor, e eles podem te informar, tá bom? Mas é específico do curso, geralmente sim. Obrigada, Adriana, eu que agradeço sua presença. Janaína, obrigada. A Samantha tá dizendo que é nova, começa em agosto. Parabéns, Samantha, pela aquisição. Excelente escolha, muito bom. Seja feliz, vai ser uma excelente profissional. Muito bom. Seja muito bem-vinda. Pessoal, vão colocando o nome RA, daqui a pouquinho eu tenho que encerrar, tá bom? E quem não colocou acaba ficando depois sem a presença, tá? Eu que agradeço, Suliana. Sigam nossas redes. Tem sempre informações lá, tá bom? Obrigada, Igor. Obrigada, Tabata. Obrigada à direção do Polo. Vamos caminhando aqui para encerrar, então. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Como disse lá no começo, hoje às 18 horas, o nosso mantenedor, professor Márcio Maxmavicius, ele deu uma entrevista na Unip, no LinkedIn e no YouTube. E vai ficar gravada, então eu peço que vocês entram, assistam, vocês vão gostar demais da palestra dele. Dá um like lá, outro like aqui, tá bom? E vai ficar disponível então para vocês assistirem a partir de amanhã. Pessoal, obrigada pela companhia. Obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, Alain. Obrigada a todos e eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. Gratidão.